Amy Winehouse possuía uma voz única. A cantora é uma das mais lembradas quando se pensa em R&B, soul e jazz. Apesar de sua carreira ter sido relativamente curta, o seu talento era inegável e o seu dom em compor e cantar músicas criou uma legião de fãs. Fãs que até hoje lamentam a morte tão precoce da cantora. Mas por um acaso, você sabe como foram os últimos momentos de Amy Winehouse? Eu sou o Benjamin e você é sempre muito bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Aos 27 anos, a cantora Amy Winehouse foi encontrada morta em sua casa em Londres, no dia 23 de julho de 2011. A notícia logo chegou aos grandes jornais que divulgaram para o mundo o ocorrido. A morte da artista caiu como uma bomba no mundo da música e deixou fãs e colegas de profissão abalados. O jornal Daily Mail publicou que a cantora havia morrido bebendo vodka e assistindo vídeos dela mesma no YouTube. Mas claro que isso não consegue explicar de fato o que realmente aconteceu com a artista e nem os motivos que a fizeram consumir álcool em excesso ao longo de sua vida. Para isso, é preciso voltarmos ao passado e ir na vida íntima de Winehouse. Amy Jade Winehouse nasceu no dia 14 de setembro de 1983 em Londres, na Inglaterra. Sua família era judia e ela chegou a frequentar uma escola para judeus. Apesar disso, quando adulta, ela se desligou da religião, mas sempre que perguntava se dizia orgulhosa de ter ascendência judaica e comparecia, ao menos uma vez por ano, na sinagoga. Para ela, o hábito era um sinal de respeito. Seus tios maternos foram os responsáveis por fazer com que ela se interessasse por música. Eles eram músicos voltados ao jazz. Além disso, o pai de Amy era fã de Frank Sinatra e sempre que podia cantava músicas dele para a filha. Aos poucos, a menina foi ganhando gosto pela música e demonstrando o seu talento. Não demorou muito e ela se tornou cantora profissional. Seu primeiro álbum foi intitulado Frank e até teve boas vendas para uma cantora nova. Seu sucesso no Reino Unido e entre o público fã de seu estilo musical já era grande. Entretanto, quando Back to Black foi divulgado, é que sua carreira ganhou proporções globais. Esse álbum, lançado em 2006, trouxe músicas icônicas como a própria Back to Black e veio acompanhado de singles como Rehab. Apesar do sucesso na carreira profissional, já em 2005, a cantora começou a passar por problemas pessoais que passariam a marcar sua vida particular. Amy passou a utilizar drogas pesadas e começou a abusar do álcool. Para piorar, ela praticava bulimia. Essa somatória de fatores a fez perder peso de forma visível. Outro ponto importante que você precisa saber é que a vida romântica da estrela sempre foi muito atribulada. Seu relacionamento com Alex Clare, o casamento com Blake Fielder Civil, a separação com Blake e o namoro com o diretor de cinema Reg Travis. Todos esses vínculos que ajudaram a devastar emocionalmente a cantora. De acordo com pessoas próximas de todos os relacionamentos, o tempo em que Amy ficou junto com Blake foi o período mais difícil. Nesse período, ela chegou a ser flagrada em um vídeo consumindo altas quantidades de drogas, o que chocou muitos fãs. Se isso não bastasse, Winehouse começou a se envolver em polêmicas nas quais sempre havia algum episódio envolvendo violência. A primeira vez foi quando uma mulher a criticou por conta de seu relacionamento com Blake, em 2006. Irritada, a artista deu um soco no rosto da mulher. No ano seguinte, ela e Blake foram presos por estarem com maconha, mas foram liberados após pagarem fiança. Em 2008, ela foi acusada de agredir um homem e, novamente, foi presa por portar substâncias ilícitas. Dessa vez, um julgamento chegou a ser feito, mas Winehouse acabou sendo inocentada, o que provocou críticas da imprensa.
Todo esse consumo de substâncias e abuso de álcool enfraqueceram o corpo de Amy, que acabou parando no hospital por diversas vezes. Em uma dessas ocasiões, ela teve problemas respiratórios nos quais o seu pulmão mostrou que estava funcionando abaixo da capacidade normal. Além dos problemas físicos, Amy passou a ter problemas psicológicos. Mesmo assim, ela se recusava a procurar por ajuda médica. De acordo com relatos de pessoas próximas, ela não gostava da interferência de qualquer um em sua vida e queria sempre fazer as coisas do seu próprio jeito. Para o alívio dos fãs, no final de 2008, a cantora afirmou que tinha largado as drogas e que, a partir dali, disse que iria se cuidar mais. Ela declarou mais tarde, em 2010, que decidiu largar as drogas quase que de repente. Segundo a artista, um dia ela acordou e decidiu que não queria mais se drogar, pois estava cansada daquilo. Só que, apesar das drogas terem ficado para trás, não demorou muito para o álcool fazer parte do seu cotidiano. Em uma entrevista concedida a um jornal britânico chamado Britain's Sunday Times, Ray Cosbert, um dos empresários de Amy, chegou a declarar que a artista nunca gostou desse mundo dos famosos. Ele afirmou que a cantora se sentia desconfortável entre os VIPs. Ele afirmava que ela nunca conseguiu realmente se adaptar à vida de famosa. O chefe da segurança da cantora contou em entrevista que os últimos 3 dias de Amy Winehouse foram relativamente comuns. O único problema que ele sentiu é que ela aparentava ter usado algum tipo de substância, mas que não tinha certeza disso e, ao mesmo tempo, ele percebeu que ela estava bebendo, segundo ele, de forma moderada. Um dia antes de morrer, a cantora se consultou com a sua médica em Londres, Christina Rossetti. Rossetti era uma das pessoas em quem a cantora mais confiava para dizer como se sentia e com quem costumava se abrir a respeito de seus sentimentos. De acordo com a médica, Amy estava muito bem e não aparentava mais nenhum sinal de depressão. Christina ainda afirmou que a artista proferiu as seguintes palavras para ela: "Eu não quero morrer." Ou seja, a sua luta para ter uma vida melhor estava de pé. Mas o vício em álcool voltaria a prejudicar sua jornada mais uma vez. Conforme o segurança da cantora, na madrugada do dia 22 para o dia 23 de julho, Amy foi para o seu quarto. Lá, ela ficou bebendo, assistindo TV e depois começou a ouvir músicas. Boa parte dessas canções eram suas músicas, como chegou a relatar o Daily Mail. Em algum momento desse tempo, ela deitou em sua cama, começou a passar mal e acabou falecendo. Quando deu 10 horas da manhã, sem saber do que havia ocorrido, o segurança entrou no quarto para ver como Winehouse estava. Ele tentou acordá-la e não conseguiu. Acreditando que se tratava novamente de um sono pesado após uma noite de bebidas, como já havia ocorrido tantas vezes, ele preferiu sair do quarto e voltar mais tarde. Às 3 horas da tarde, o segurança voltou ao quarto e tentou novamente acordar a cantora, que estava deitada na mesma posição há horas. Dessa vez, ele percebeu que havia algo estranho nela. Amy Winehouse não tinha sinais de vida, como respiração ou mesmo pulso. Rapidamente ele ligou para a emergência e poucos minutos depois, 2 ambulâncias chegaram à residência. Os médicos entraram no cômodo e lá mesmo concluíram que a cantora estava morta. Para você ter noção do quanto a cantora acabou exagerando no consumo de álcool, após uma autópsia feita em uma amostra de sangue, ficou constatado que a cada 100 ml de sangue havia 416 miligramas de álcool, o que dá uma taxa de 0,41%. Algo muito alto, ainda mais para uma pessoa que já havia passado por sérios problemas de saúde. O inquérito aberto sobre a morte de Amy Winehouse acabou concluindo que ela morreu por causa de envenenamento por álcool, que é justamente o consumo excessivo da substância. Ainda havia no relatório que o quarto tinha 2 garrafas grandes de vodka vazias e uma outra pequena.
todas provavelmente consumidas pela cantora. O funeral foi realizado no dia 26 de julho e contou com aproximadamente 500 pessoas. Em seguida, a artista teve o seu corpo cremado. Outro detalhe fica por conta de que as músicas de Amy Winehouse simplesmente explodiram nas rádios do mundo todo. A título de curiosidade, 2 anos após a morte da cantora, um segundo inquérito foi aberto para ter certeza a respeito das causas de sua morte. O segundo resultado foi praticamente idêntico ao primeiro, apenas um pouco mais detalhado. A própria família de Amy não chegou a contestar nenhum dos 2 resultados. Se você se interessa muito pela história da artista, eu te recomendo o filme Amy. Esse é um documentário produzido em 2015 que retrata praticamente toda a trajetória da cantora. Nele, são mostrados os problemas de relacionamento de Winehouse, os seus vícios e os bastidores de sua carreira e da vida pessoal. Infelizmente, o vídeo de hoje vai chegando ao seu fim. Um abraço e até a próxima.